Boa noite, pessoal. Que Jesus esteja conosco. Estamos iniciando mais uma live de quartas e uma live muito especial. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esses dias finais aqui na Terra e que temos no domingo a data chamada de Páscoa. Então, nada mais importante que lembrarmos da história do nosso querido Mestre Jesus, da sua passagem aqui na Terra e toda a sua missão, dedicação e doação para a humanidade. E hoje teremos convidados especiais. Chamamos a nossa amiga e irmã Ana Bandeira e o meu querido parceiro e irmão Albertinho Nóbrega. Acho que todos conhecem. E se Deus quiser, vamos fazer um bate-papo muito legal. Eu já vou até colocá-los aqui, já para começarmos, porque com certeza temos muito assunto a tratar nesse momento tão importante para a humanidade. Olha eles aí. Oi, Aninha. Oi, Alberto. Opa, mais uma noite aí, todos juntos, trazendo. Estava acabando de falar com a Ana Leco. Nós vamos trazer o Nair Montes de Castro para a tela do computador ou do celular. Hoje é à noite. Fala, Aninha. Não, só desejar uma boa noite para todos nós, né? Que seja uma live que nos conforte, né? Que nos deixe mais próximos de Jesus nessa semana que é tão especial. E é muito especial mesmo, né? Eu vou ser sincero, eu acho que o Natal, para mim, ele tem uma relevância um pouquinho maior. Por mais que eu compreenda esses momentos finais de Jesus como a sua doação maior para a humanidade, mas eu enxergo o Natal e muito provavelmente o quanto Jesus se preparou para conseguir encarnar um corpo aqui da nossa terra. Então eu vejo com, com um carinho especial a noite de Natal. Mas Que cada um é bom. cada um, e eu queria conversar com vocês, fazer uma introduçãozinha, porque durante muito tempo eu tive diversas dúvidas a respeito da Páscoa, né? E até o conceito do que significa Páscoa, quando começou, como é que chegou até Jesus. E aí eu percebi que a minha falta de compreensão. Sabe quando uma pessoa começa a assistir uma série e ela já começa da segunda temporada e que não está entendendo nada? Muitas vezes é isso, né? Porque algumas vezes a gente tenta compreender a Páscoa de Jesus até os dias atuais. Só que Jesus é como se fosse a segunda temporada dessa série que se chama Páscoa. A primeira temporada começa com Moisés. Então, de alguma forma, a nossa Isso. incompreensão é, é resultado dessa nossa falta de conhecimento da história bíblica lá do Antigo Testamento, que muitas vezes a gente foca só no Novo Testamento. Quando foca, né? Porque o espírito, às vezes, também nem gosta muito de ler o Novo Testamento. A gente fica focado em obras de Kardec, obras de Chico, que são muito maravilhosas, mas temos um certo desconhecimento e até um certo descaso também com, com as revelações do, do Novo e do Antigo Testamento. E aí eu queria conversar com vocês rapidamente sobre isso, e aí eu passo a palavra para vocês, porque eu sei que vocês estão muito mais afiados e afinizados com o tema do que eu. Então, como é que inicia esse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ver se as pessoas estão chegando. Vou dar uma boa noite para todo mundo. Hoje não vai ser pessoal, tá? Porque tem muita gente e o tempo é curto, porque temos muitos assuntos a tratar. Então, boa noite a todos e a gente já vai iniciar. Então, como é que começa essa nossa percepção de Páscoa, né, para a humanidade? Todo mundo deve conhecer a história de Moisés. Moisés, 1.300 anos antes de Cristo, então a gente está falando aí de mais de 3.000 anos atrás, ele teve a missão de libertar o povo hebreu
lá do cativeiro que eles viviam no Egito. Eles eram escravos do faraó. E Moisés, ele tenta convencer o faraó para libertar o seu povo. O faraó não o liberta. E surgem aí as 10 pragas do Egito. Acho que todos conhecem, todo mundo já assistiu novela da Record, todo mundo já assistiu filme de Hollywood, né? É um tema bem comum às nossas lembranças. E na última praga, né, na praga que eu sempre achei esse tipo de ação, algo que era tão pesado para mim quando criança, Moisés recebe a notícia através de Deus que um anjo do Senhor iria entrar na casa de todos que ali moravam no Egito e mataria o filho mais velho, isso é, o primogênito. Só pouparia aqueles que tivessem feito um certo ritual. E o ritual consistia em você ter um cordeirinho de 1 ano, e aí você ia matar o cordeiro, você ia pegar o sangue desse cordeiro e ia passar na porta. Eu até peguei uma imagenzinha aqui para a gente ver, ó, o nosso cordeirinho aqui. E o nome da Páscoa judaica, eles chamam em hebraico de Pessar, tá? E aí nós temos aqui esse sangue do cordeiro sendo passado no umbral da porta, né? E tinha também um sentido porque antigamente a religião hebraica estava se misturando com todo o politeísmo dos egípcios. E nessa área das portas tinham inscrições pagãs egípcias. E aí, quando você passava o sangue, era também um sinal de que você estava rompendo, você estava negando esse passado pagão, tá? Então tem um simbolismo um pouquinho a mais. E quem fazia esse tipo de ritual, o anjo do Senhor passava por cima da casa e entrava na casa vizinha, que não tivesse. Por isso que o nome que eles dão para a Páscoa é Pessar, que seria passar por cima, tá? E uma outra coisa também que Deus pediu para os hebreus fazerem, além de matar esse cordeiro e passar o sangue na porta, era fazer pão, mas sem utilizar o fermento. É o tal pão ázimo, que seria um pão muito mais rápido para ficar pronto, dando a ideia de que, olha, vocês vão fazer esse pão e imediatamente, na hora que chegar a notícia para vocês, vocês vão embora das suas casas porque o faraó vai libertar o povo, mas tem que ser rápido porque daqui a pouco ele vai mudar de ideia. Tá? Então já deixa a sandália no pé, faz um pão de um preparo muito rápido, porque o faraó não vai ficar muito tempo com esse pensamento. E uma curiosidade é que isso aqui eu estou mostrando o calendário dos meses dos judeus, ele é diferente do nosso calendário gregoriano. Tá? Ele não bate certinho com os nossos meses. E o dia da Páscoa, lá para os judeus, inicia no dia 14 do mês de Nissan, que fica ali entre março e abril do nosso calendário gregoriano. Tá? Então ele inicia nesse mês de Nissan. Então essa seria a primeira temporada, onde o cordeirinho dá a vida para salvar os primogênitos. Quando Jesus chega e Jesus vai para Jerusalém com seus apóstolos, e a Aninha vai falar bastante sobre isso, sobre essa trajetória, né? Eu vou falar rapidinho. Ele chega no domingo de Ramos e ele vai celebrar a Páscoa, essa data especial, né? O jantar com os apóstolos, na quinta-feira. Então ele se reúne, ele vai pedir. Isso está engraçado, né, Ana? Não sei se você leu isso,
nos 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles citam muito bem que a última ceia acontece nessa reunião de alimentos, né, chamado Seder, no início da Páscoa judaica. João não, João já diz que foi um dia antes. Então a gente não vai entrar nessa polêmica, mas é interessante a gente saber que os 3 primeiros dizem que a última ceia foi o jantar de Páscoa judaica. E aí o que é interessante é que a figura de Jesus, ela já entra como esse cordeiro, onde a morte dele representa a morte do cordeiro lá de Moisés e que salvou os primogênitos. E essa morte de Jesus, essa morte desse novo cordeiro, que a gente falou no início aí dessa segunda temporada, né, para a gente entender a Páscoa, ele salva a humanidade como um todo. E lembrando que Jesus, ele tem a última ceia na quinta-feira, já na sexta-feira ele é crucificado e ressuscita no domingo. E aí, quando eu criança, eu ficava pensando, poxa, ele disse que ia ressuscitar em 3 dias. Se ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, não são 3 dias. Mas os judeus, eles contam de maneira diferente. Eles contam sexta-feira, 1 dia. Sábado, 2 dias. E domingo, 3 dias. Então não são 72 horas. Né? São 3 dias, porque se aconteceu um fato num dia, já significa que esse dia já está contando. Então, de sexta a domingo, para eles, a contabilidade era de 3 dias. Perfeito? Então eu vou passar a palavra para vocês, já que eu fiz essa introduçãozinha, e só avisar para o pessoal que daqui a pouquinho a gente vai dar uma parada na live. A live não vai cair, mas é só para eu restabelecer a conexão aqui no Zoom, porque o nosso Zoom só está com 40 minutos de funcionamento, e depois a gente volta, acho que em 30 segundinhos a gente volta. Só para o pessoal saber que a gente vai ter que dar uma paradinha daqui a uns 15 minutinhos, tá bom? Quem vai começar? Acho que é a Aninha, né? Pode falar, Aninha, por favor. Isso. Então, boa noite novamente a todos. Leco já deu aí o contexto, né? A primeira temporada. E a nossa reflexão, né? O que a gente traz para falar hoje tem o seguinte propósito, né? Emmanuel, né? A codificação, né? A gente tem de várias fontes essa informação, essa certeza de que através do pensamento nós nos conectamos com os que pensam como nós pensamos, né? Quando a gente lê um conteúdo, por exemplo, de um Humberto de Campos, a gente está se conectando. Então, a finalidade hoje é, nessa semana, relembrar esses fatos, né, que a gente vive aqui, que a gente chama de Semana Santa, aqui, para nos ligarmos ao nosso Mestre Jesus, ao magnetismo dele, né? Toda vez que a gente, sendo Jesus um espírito puro, bem-aventurado, um espírito de nobreza e elevação que para nós é impossível alcançar ainda com a nossa capacidade intelectual, só o falar nele, o pensar nele, o lembrar de algum fato da vida dele, já nos aproxima, já muda o ambiente do nosso lar, já muda o ambiente de um ambiente de trabalho. Então, nossa meta hoje, o desejo de todos nós aqui que estamos reunidos, é nos sentirmos mais próximos dele, relembrando esses momentos, né? Então, o Leco já começou falando aí da questão da Páscoa, né? A Páscoa para os judeus tinha esse significado da libertação do cativeiro, né? Para os cristãos de várias denominações, seria essa alegria da ressurreição, e para nós especificamente cristãos espíritas, significa renovação, significa esperança, significa como o ponto de vista, ampliar o olhar, ver além do que foi aquele momento. Porque quando a gente olha só para o instante da crucificação, se o seu ponto de vista estiver limitado ali à matéria, você vai ver que um criminoso sendo condenado,
né? Depois eu vou citar um pouquinho há 2000 anos, como a simplicidade da vestimenta de Jesus, como ele estava naquele momento, como ele estava sangrando, e ao mesmo tempo com uma majestade que os poderosos que estavam ali à volta dele não tinham. Emmanuel percebe isso. Ele, como Públio Lentulus, ali percebeu, mas ele ainda não dava conta de mais fundo. Ele precisou de muito tempo para fazer essa trajetória de compreender Jesus da forma como ele compreende hoje, né? Ele é nosso professor de evangelho. Então, para nós, é uma mudança de paradigma, é ampliar o olhar, é ver muito além da glória da matéria, do poder da matéria, e a gente não pode olhar a crucificação como um evento isolado. A gente precisa olhar o conjunto da crucificação e da ressurreição. É dessa forma que a gente tem que olhar. Aí a gente entende o que seria essa glória, a glória da crucificação que o Emmanuel fala. E aí, antes da gente falar da crucificação, a gente vai manter a ordem e vamos falar do domingo de Ramos, né, como se chama hoje, que foi o momento que Jesus entra em Jerusalém. Aquela Jerusalém ali, aquele povo, a gente já sabe que ele estava esperando o Messias, né, o Messias que há de vir, né, o Messias que ia libertá-los do jugo romano, de tudo que eles sofriam ali. Então, é celebrada a chegada desse Messias, e é muito interessante que esses ramos simbolizam tudo que foi jogado ali no chão para que Jesus passasse ali por cima numa forma de homenagem, como se ele estivesse fazendo uma entrada triunfal em Jerusalém, e aquele povo esperava que ele tomasse a força, aquele poder, eles estavam esperando alguma coisa desse tipo, um reino da matéria, né? A gente já falou isso muitas vezes aqui. Só que Jesus nunca toca os pés no chão. Antes de entrar na cidade, ele pede para os apóstolos, avisa que em determinado lugar tem um burrinho, que eles tragam aquele burrinho, desamarrem ali e tragam. E ele sobe no burrinho, e é o burrinho que passa por cima dessas flores, desses tapetes, de tudo que é jogado ali para homenagear Jesus, porque ele, na verdade, está muito acima daquilo ali, daquela alegria da matéria, daquele triunfo ali. Ele é a ponte entre a terra e a divindade. Então, ele nunca toca naquele chão, e aquele triunfo, claro que não atinge, e ele segue. E tendo esse momento triunfal, aquele povo aguardando o Messias, aguardando essa renovação, essa libertação, começa a perguntar quando ele vai agir, né? O que ele vai fazer, perguntar para os apóstolos, né? Humberto de Campos fala que eles respondem que ele convocou todos juntos, que iriam vivenciar essa noite, esse jantar, né? Que é a última ceia, e se reúnem na última ceia. E nessa última ceia, o propósito ali, na verdade, é Jesus esclarecer os apóstolos mais um pouquinho, né? Até bastante, né? Do que eles já sabiam. Então, o que vai acontecer ali naquela última ceia? Jesus vai dizer da partida dele. Eles vão começar a compreender que ali é um momento os derradeiros momentos de Jesus com eles. Ele fala do que há de vir, dos enfrentamentos que irão acontecer. Ele tem vários momentos ali de grande exemplificação. Ele tem um momento, por exemplo, em que alguns, Humberto de Campos não cita quais, mas tem 2 apóstolos que estão conversando, pensando na grandiosidade, como será quando o mestre tomar o poder, o que eles vão fazer, e é o momento em que Jesus, ao invés de ensinar com palavras, ele pega lá um receptáculo com água, e ele se abaixa para lavar os pés dos apóstolos, um por um, num gesto de servidão, de humildade, mostrando que o maior é aquele que serve. E Jesus não fez outra coisa senão servir. E o maior é o que serve com amor. Não é só o servir, é o servir com amor, né? Senão a gente pode cair no ato só, no ritual do servir. O maior é o que serve com amor. Então, Jesus se abaixa ali de uma forma muito simples, né, como se fosse um servo ali, e ele começa a lavar os pés dos apóstolos. E Pedro, a gente sabe como é que era o temperamento de Pedro ali. Depois, Pedro vai construir outra coisa da vida dele. Mas, naquele momento, ele é aquele que
é muito duro com o erro do outro, porque se acha assim, muito justo, muito correto, então é muito intolerante com a imperfeição do outro, com o erro do outro, se achava melhor que os outros de alguma maneira, porque era muito próximo de Jesus. Jesus ficou muito, muito, muito na casa de Pedro, então ele fala, na verdade, ele é Simão Pedro, né? Jesus que dá esse nome de Pedro para ele, por causa de pedra, rocha, né? Isso aí a gente pode falar depois. Então ele fala que não, Jesus, que não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, eles são ingratos, Humberto de Campos fala, ele fala, Pedro, se tu não deixar que eu lave teus pés, tu não tem parte comigo. Porque, então, aí ele, Pedro também é muito bacana, porque, na verdade, ele se conserta rapidamente. Então, Senhor, lave meus pés, lave minha cabeça também. Então, ele permite ali. Então, Jesus mostra naquele momento a humildade, o servir. Ele também mostra, dá o exemplo da fraternidade, porque ele reúne todos, ele aconchega todos ali, no momento que é muito forte também para Jesus, porque ele sabe que está terminando o tempo dele aqui conosco, na matéria, apesar dele seguir conosco, continuar conosco, e ele, em algum momento mais à frente que eu vou falar, ele chora, né? Jesus chora. Ele faz uma prece ali também na última ceia. Muita coisa acontece. O ideal é a gente ir lá em João, porque os outros evangelhos narram-se de forma semelhante, são sinóticos, como o Leco falou, e o de João é aquele que é especial, que é mais profundo, mais espiritual, que foi escrito já numa idade mais avançada, porque João viveu muito. Então, é o evangelho mais maduro e mais profundo. Então, essas passagens, João escreve lindamente, muito profundamente. E ele faz uma prece lá, Humberto de Campos narra essa prece. Deixa eu olhar só a página para eu não perder muito tempo. Ele narra essa prece, e essa prece ele não está fazendo só pelos discípulos, ele faz por nós, por todos que viriam depois, que falariam em nome de Jesus, que seriam continuadores, por toda a humanidade. Eu vou achar rapidinho. Cadê a oração de Jesus? Aninha, eu posso então fazer uma Diga. pausa enquanto você procura aí para a gente entrar de Pode, novo? porque eu esqueci a página. Ah, problema nenhum. Foi providencial, então. Eu vou dar uma pausa aqui, tá bom? Aí daqui a pouco, Tá, em um minutinho, vai todo mundo voltar. obrigada. Então, pessoal, eu vou dar uma pausa aqui na conexão deles e daqui a pouco eles estão de volta, tá? Enquanto isso, eu vou falar uma história para vocês, já que estamos sem a conexão deles. Como nós calculamos a nossa Páscoa? Né? Não sei se vocês sabem como nós calculamos a nossa Páscoa. Deixa eu só mandar o link para eles aqui, tá? Porque, como a gente viu, a Páscoa judaica, ela inicia no dia 14 lá do mês de Nissan, que é o mês deles. Mas a nossa Páscoa não é sempre... É claro que é sempre no domingo, né? Mas, ao mesmo tempo... não é sempre no mesmo dia. Não é no dia 14, por exemplo, como era o dia dos nossos queridos companheiros judeus. Então, como é que a gente calcula a nossa Páscoa? É no dia 20 de março, é o dia específico, que é o tal do equinócio de outono, tá? Então a gente pega o dia 20 de março, a gente calcula qual é a lua cheia depois desse dia 20 de março, e depois a gente calcula qual é o domingo depois dessa lua cheia. E aí cai o nosso domingo de Páscoa. Só uma curiosidade aí para quem quiser saber como calcular a Páscoa, tá? A Aninha já voltou e daqui a pouco o Albertinho está voltando. Deixa eu já colocar a Aninha aqui. Isso. Deixa eu buscar você aqui. Deixa eu achar. Albertinho tem que aparecer para a tela ficar direito.
O Betinho deve estar clicando aí no link que eu mandei para ele. Deixa eu ver. Cadê? Já tá vindo ele aí. Pronto, já pode falar, Aninha, tá? Tá bom, então me achei, tá, gente? O capítulo é a oração do horto, né, do livro Boa Nova. Então, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, né, e dos apóstolos, ele faz essa prece. Ele fala, Pai, é chegada a minha hora. Eu vou ler trechos, porque ela é grande, está lá no Evangelho de João também, lá para o finalzinho, 16, 17. Aí ele fala, manifestei teu nome aos amigos que me deste. Eram teus, e tu nos confiaste. Aí ele continua, peço particularmente por eles, pelos que me confiaste, pelos apóstolos nesse momento, tendo em vista o esforço a que os obrigará o evangelho, que ficará no mundo sobre os seus ombros generosos. Então, eles, óbvio, já sabe tudo que vai se passar e pede pelos apóstolos, porque sabe tudo que eles vão enfrentar para divulgar o que Jesus nos ensinou. Ele fala, eu já não sou da terra, ele já está próximo da partida, mas rogo-te que meus discípulos amados sejam unidos uns aos outros como eu sou contigo. E aí eu vou pular um pedaço, e ele fala assim, junto deles, outros trabalhadores do evangelho despertarão para a tua verdade. O futuro estará cheio desses operários dignos do salário celeste. Terá, de algum modo, a posteridade do evangelho do reino que se perpetuará na terra, para glorificar a tua revelação. Protege-os todos. Pai justo, o mundo ainda não te conheceu, e eu, porém, te conheci e lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então ele faz essa prece depois do lava-pés. Ele também nos deixa um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E esse é o momento em que Jesus convida dois discípulos, ele chama Tiago e João, no Humberto de Campos está os filhos de Zebedeu, são Tiago e João, e eles convida para subir o horto para ele fazer uma prece. Jesus nos dá muito esse exemplo, né? Jesus já era um com o Pai, mas tinha o hábito de se recolher muito, muito a miúde para estar com o Pai através da prece, para se conectar para fazer a prece dele, para se conectar com o Pai através da prece. Então ele sobe com Tiago e João para fazer essa prece, e é o momento em que Jesus tem um momento de tristeza, de agonia. Ele sabe de tudo que vai se passar, mas eu, na minha pequenez, porque eu não teria condições de compreender o sentimento de um espírito puro, eu penso que ele chora por nós, pelos apóstolos, por tudo que ia acontecer, como uma mãe que tem compaixão pelos filhos, mas sabe do que eles precisam enfrentar e do que eles precisam realizar no mundo e precisa empurrá-los no mundo para que eles cresçam. Então, eu penso que nesses momentos em que Jesus sentiu tristeza, que não é só esse, é de compaixão por nós. Né? Do mesmo momento, quando ele sabe que Lázaro morreu, ele também chora, mas eu acredito que seja a compaixão pelos que choravam ali por ele, porque é óbvio que Jesus tinha a total consciência de que aquilo ali era uma morte apenas da matéria, né? Que nós espíritos seguimos. Então ele pede que os discípulos vigiem com ele por um tempo, vigiem e orem aí com ele, mas eles não conseguem, eles adormecem. O Evangelho diz que eles adormecem de tristeza. Eles sentiam ali o clima espiritual, já sentiam, não sabiam o que ia se passar, mas sentiam.
pela conversa longa que Jesus teve com eles, por todas as horas que eles passaram ali, pelo tom da conversa de Jesus, pela prece de Jesus por eles, eles sentiam em seus corações que o clima que era de tristeza ali. Então, o Humberto de Campos, o Evangelho fala que eles adormecem de tristeza, e Jesus os chama mais uma vez, e ele fala: nem por um minuto, nem por uma hora conseguem vigiar comigo, orar comigo. O Emmanuel até faz uma interpretação dessa fala de Jesus, dizendo que esse minuto, que essa hora que Jesus fala, a gente pode traduzir por uma vida, por uma encarnação, nem por um pouco, nem por uma vida. A gente não consegue se manter, se ligar a Jesus, e ele faz a prece, e depois, é muito interessante que Humberto de Campos fala que depois o que vai se passar é o momento da traição, que Judas vai chegar ali com os soldados, mas Humberto de Campos faz questão de destacar que depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, então o que ele fala? É aquilo mesmo que está no evangelho, que a gente se preocupa, mudou de uma língua para outra, tradução, 2000 anos, mas Humberto de Campos fala cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, então é isso mesmo que está ali no evangelho que se passou, e ele é preso, né? A gente já falou disso daqui, que Judas chega para identificá-lo, para que ele fosse preso, ele dá ainda uma última chance a Judas, e quando Judas aparece ali, pergunta: amigo, a que viestes, né? Porque Judas podia dizer: eu vim procurar alguém que não achei, né? O Bleco sempre comenta isso, mas não, ele beija Jesus, dessa forma ele é identificado para os soldados, ele é preso, e é levado. Os apóstolos tentam fazer alguma coisa, Pedro chega a agredir ali a espada um soldado, Jesus o repreende, e na mesma hora toca ali na orelha do soldado, e aquela orelha é recomposta ali, colocada, e Jesus é preso. E aí começa o processo desse julgamento, né, dessa prisão. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, voltando para o que a gente falou no começo, das glórias da matéria e da glória cristã, da glória verdadeira, a glória da crucificação, que Emmanuel fala, porque nós vemos Jesus ali preso, Pilatos faz um esforço assim, muito pouquinho, mas ele tenta fazer alguma coisa para salvar Jesus, porque ele chega a chamar o Públio Lentulus, né, que é o nosso Emmanuel, que na época estava encarnado como senador romano, para pedir uma ajuda, porque o judaísmo está ali inflamado pelos fariseus, querendo aquela condenação, e ele não vê nada de criminoso ali. Ele acha que Jesus é inocente de qualquer crime, e ao mesmo tempo tem uma turba enfurecida ali querendo a condenação. Então ele chama Públio Lentulus, o senador romano vai, nosso Emmanuel, vê Jesus, e Jesus tinha curado a filha de Públio Lentulus, né, de Emmanuel, né, que tinha uma doença gravíssima. Ele vai para lá, para Galileia, por conta disso, e ele fala que conheceu esse profeta, ele chama de profeta, esse profeta nazareno, como um homem justo, caridoso, bom, que não vê crime nenhum nele, não há como livrá-lo, e a multidão enfurecida. Aí alguém faz uma sugestão de que Jesus fosse açoitado, que eles recorressem aos açoites. Aí o Emmanuel ali, o Públio Lentulus, que seria o mais civilizado, fala assim: mas por que uma pena tão terrível? Aí Pilatos fala: eu conheço esse povo, a sanha desse povo. Talvez se nós o açoitássemos, eles se contentassem, né, por vê-lo sofrendo e desistissem. Só que não adianta, ele é açoitado. Aí o Pilatos tem a ideia de: e se nós trouxéssemos um prisioneiro que é muito, muito violento, que cometeu crimes muito graves, e colocássemos diante da multidão,
talvez eles escolhessem, né, que fosse condenado esse prisioneiro à morte e Jesus fosse libertado. Mas também não adianta, a multidão grita por Jesus, porque está ali inflamada, né? É interessante dizer que é a mesma multidão que aplaudiu Jesus entrando em Jerusalém, mas rapidamente eles transformam ali, são volúveis nos seus sentimentos, eram sentimentos interesseiros, né, de que chegasse um Messias para libertar aquele povo. No momento em que se vê esse Messias preso, né, prestes a ser crucificado, açoitado, Herodes Antipas coloca uma capa nele como se fosse uma roupa de rei, manda fazer uma coroa de espinhos e bota na cabeça. Então, no momento que esse Messias está humilhado ali, ele não é mais o Messias, então crucifiquem. Então, ele também não aceitam esse intuito, e por fim Pilatos fala a frase que se torna famosa, né, que todos conhecem, que ele lava as mãos do sangue desse justo, desse inocente, mas que ele não vê crime nele. Mas tem um momento ali também que ele já começa a ficar preocupado, porque é uma questão política. Ele é responsável por aquilo ali. Ele pode perder o cargo, porque ele não está dando conta. Se aquela multidão a invadir o palácio, se acontecer uma morte ali, uma guerrilha em frente ao palácio, ele chega a um ponto que ele vai para a autopreservação. Então, ele acaba por lavar as mãos, né? E Jesus é condenado à crucificação. E os apóstolos, a gente já falou isso aqui uma vez, eles não deram conta, né? Eles ficaram assustados. Pedro e João ainda tentam alguns esforços ali de ficar perto, mas ficam com medo também. Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus avisa que ele faria isso, né? Ele fala que os outros são ingratos naquele momento do lava-pés. Ele fala: Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, quer dizer, antes que amanheça, né? Antes que termine a madrugada e amanheça. E realmente ele, quando perguntam para ele se ele estava com Nazareno, se ele era um dos que o seguia, por 3 vezes ele nega. Ele tem esse momento de fragilidade dele, que é muito importante, porque enquanto ele estava se sentindo, enquanto Pedro, fazia outro parênteses que é importante, enquanto Pedro estava ali se achando o justo, se achando o certo, que sempre fazia tudo certo, ele é intolerante com o outro. Ele julgava, ele condenava. A gente vê vários momentos dele no Evangelho. No momento em que ele se encontra com a fragilidade dele, começa o processo dele de transformação. Que ele se vê como ele realmente é. E no momento que ele se vê frágil, ele consegue ter mais compaixão pela fragilidade do outro. Humberto de Campos fala isso. Eu não sei se eu vou achar a anotação do Humberto de Campos. Vocês querem falar? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu procuro o sentimento de Pedro nesse momento? Posso falar, Léo? Claro. Eu acho interessante quando a Aninha vai colocando a humildade de Jesus. Ele entrar com um burrinho, um espírito, né, da envergadura de Jesus, né, ele poderia entrar com o transporte Cavalo mais branco, moderno cavalo da branco, né? época. Um guerreiro, né? Mas o Sabe? simbolismo foi muito importante também, né, Alberto? Mostrar que ele não é o guerreiro que o povo estava esperando. Né? Ele é o cordeiro, né? O Cordeiro de Deus. E até mesmo, né, quando ele lava os pés, a Aninha colocando, realmente ela está falando e você vai viajando nas palavras dela, né? Você vai, poxa, né? E quando ela fala de Pedro, a personalidade de Pedro é ainda a nossa personalidade, né? A gente está caminhando e nós estamos tentando, né, Aninha? Opa, o Alberto está titubeando em certas coisas, né? Que ele poderia, de repente, dar uns passos largos, mas como a nossa querida irmã Joana vem colocando para nós, é a reforma íntima, né? E hoje nós estamos fazendo isso. Continua, Aninha, vai lá. Antes de eu falar do sentimento de Pedro, depois da negação, eu preciso, porque vocês já falaram 2 vezes do cordeiro, né? E é muito interessante porque um dos serviçais ali, empregados de Pilatos, olha como é que ele descreve Jesus quando Jesus está preso ali aguardando o julgamento. Ele chega para Pilatos e fala assim, Políbios, o nome dele.
há 2000 anos. Ele fala assim: Senhor governador, que é o Pilatos, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus Nazareno dentro do menor prazo possível. Aí Pilatos responde: mas isso é um absurdo. E afinal, o que diz o profeta nessas circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação? Tem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Aí o Políbios, igualmente impressionado, responde: Senhor, o prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes com a docilidade de um cordeiro, e nada reclama, nem mesmo o supremo abandono em que o deixaram quase todos os diletos discípulos de sua doutrina. Isso aqui é um duro romano, secretário de Pilatos, tocado com a serenidade, com a forma como Jesus estava se conduzindo ali naquele momento. E agora, voltando para o sentimento de Pedro, depois da negação, ele fala assim, isso é Humberto de Campos, falando dele, começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Antes ele julgava e condenava. Agora, ele começava a entender as experiências porque seus irmãos de humanidade passavam. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Então, olha como foi importante para Pedro esse momento de fragilidade, porque desperta nele a compaixão, desperta o entendimento, desperta para olhar para o outro e se colocar no lugar dele e não apenas condenar só porque eu não faço aquilo que o outro faz. Né? Quando você conhece a sua própria fragilidade, fica muito complicado de você se condenar, de você condenar o outro, porque você sabe que você tem suas falhas e suas imperfeições também. Então, voltando, a gente tem também os pontos interessantes aqui da conversa com Pilatos, né? Pilatos, só para relembrar, importante relembrar que Jesus já está ali, já foi açoitado, já está com coroa de espinhos, sangrando, ferido. E Pilatos pergunta: sois rei? E Jesus responde: tu dizes, né? O meu reino não é deste mundo. E ele também, e Pilatos pergunta para ele o que é a verdade. E Jesus silencia. Pilatos não enxerga que a verdade estava ali na frente dele. Ele era a verdade, era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele, porque não tem como chegar ao Pai, ser um com o Pai, como Jesus é, se não for seguindo esse modelo, esse guia e buscando adequar o nosso proceder, o nosso sentir, o nosso ser a quem ele é. Aí, eu lembro, quando eu estava lendo isso aqui, Leco, me corta quando você quiser, porque está vindo muita Eu não vou coisa. Quando eu cortar estava nada. Deixa, quando eu né, estava Neto? escrevendo esse aqui, eu estava me lembrando de uma mensagem de Emmanuel, que eu não vou lembrar o título, mas se você botar assim no Google, mais com Jesus, e Emmanuel, aparece qual é o texto. É um texto do Emmanuel que eu acho que fala disso, de cada vez a gente construir mais Jesus aqui e menos eu, menos de Ana, menos desse ego, menos de Alberto, menos de Leco, e mais com Jesus. Então, no momento que Pedro é tocado, porque enxergou sua fragilidade, começa uma construção de um Pedro ali em que há menos Pedro e começa a haver mais Jesus, mais proximidade com Jesus, com o modelo, com o proceder do modelo, até o ponto em que Pedro se transforma no Pedro que nós conhecemos em Paulo Estevão, né? Em que a sua sombra curava aqueles que estavam deitados ali nos catres, na Casa do Caminho, que curou, que foi preso várias vezes, que foi a rocha, né, depois que Jesus parte, como Jesus tinha dito, né, dá o nome dele de rocha, e que por fim é martirizado, crucificado como Jesus, mas não permite que o crucifiquem como Jesus, porque isso seria
ele não se sentiria digno disso, então ele é crucificado de cabeça para baixo. Então, esse Pedro, que em um momento tinha aquele julgamento, aquela impaciência, aquela dureza, mestre, eles são ingratos, não vou deixar que se lave meus pés, mestre, para onde o senhor está indo? Eu vou com o senhor. Não, Pedro, tu não estás pronto ainda a seguir-me. Não, Senhor, eu vou com o Senhor Jesus. Pedro, tu ainda não estás pronto para ir, eu te digo que ainda essa noite me negarás 3 vezes. Esse Pedro se constrói a partir desse momento da negação e do que ele passa a realizar depois, apesar da dor dele, do remorso dele, do arrependimento, que a gente já falou isso aqui outras vezes, ele não se paralisa, ele segue, né? Então, muitas vezes a gente está passando por coisas na nossa vida que não são a glória na terra, mas talvez sejam a maior glória da nossa vida, a maior alegria da nossa vida, construída lá para frente, não é agora, né? Essas estações, porque Jesus passa, né? A prisão, o açoite, a traição, o abandono, são estações que todos nós passamos como humanidade nas proporções que a gente dá conta aqui bem pequenininho, né? E são construções para essa glória lá na frente, que nós desconhecemos, para esse espírito que hoje chama Ana, chama Alberto, que chama Lepo, o que vai ser ele lá na frente, depois dessas construções que ele realiza. Então, agora pode ser que a gente está... Pode parecer não. Muitos de nós estamos, eu acho que a grande maioria, pequeno, machucado, assustado, mas sabe Deus o que está sendo construído aqui de fortaleza, de compaixão? A gente não sabe, né? Quem olhava para Jesus ali, como Políbios olhou, né, ferido, machucado, sangrando, não imaginava, como Emmanuel fala aqui no final desse capítulo, que é belíssimo, que se chama No Grande Dia do Calvário. Ele termina o capítulo com essa frase assim, ele fala que Jesus é crucificado, daqui a minutos Cláudia, que é a esposa de Pilatos, manda servir, ele é levado para ser crucificado. Aí daí a minutos Cláudia, que é a esposa de Pilatos, manda servir doces, vinhos, frutas. A conversação começa a se timbrar por problemas da província, as intrigas da corte de Tibério. Jesus está seguindo para ser crucificado. E, inclusive, Cláudia teve um sonho premonitório e falou para Pilatos que ele não condenasse aquele inocente, mas ele não consegue. Lívia, a esposa de Emmanuel, que era Publio Lentulus naquela época, também tentou libertar Jesus, também não conseguiu, chegou a ir lá conversar com Pilatos. Aí, continuando, enquanto Jesus está seguindo para a crucificação, começa essa conversa agradável de vinhos, de frutas, de doces, e Emmanuel fala: mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Então, ali não havia a glória do mundo. Havia um carteiro, havia um preso político, né, julgado como um criminoso. Ele mesmo disse que nunca teve nem uma pedra onde deitar a cabeça. Não houve simplicidade maior. Veio aqui só para servir. E que grandiosidade, que espírito, que a gente não tem condições nem de avaliar, né? Então, é isso que eu penso da mudança de paradigma que Jesus traz, esse ampliar, né? Kardec fala tanto disso na codificação, o ponto de vista, ampliar o ponto de vista para a visão do espírito, olhar além só do que se passa aqui por um pouco, né? Pode ser que por um pouco a gente esteja aqui pequeno, machucado, assustado, como eu falei, com grandes enfrentamentos, mas me repetindo, né, intencionalmente, sabe Deus que fortaleza está sendo construída aqui, né, guardando as devidas proporções, em algum momento a fortaleza de um Pedro, né, em algum momento a fortaleza de um Paulo, como foi construída, né, a fortaleza de Madalena, como foi construída, no esforço, na dor, né, na renúncia de si mesma. Agora, voltando para a ordem das coisas, Jesus é crucificado, só as mulheres estavam ali com ele e João, né? Os apóstolos não conseguiram ficar perto dele, né? Ele é crucificado, no dia seguinte,
a Madalena e alguns apóstolos sabem que a pedra foi retirada, foi rolada, e quando chegam ali não tem corpo, só tem as vestes, os panos, né? aquelas vestes onde ele foi envolvido o corpo dele. Madalena ela levou óleos, né, para ungir o corpo dele, coisas que eram da tradição deles que eu, para ser sincera, eu não sei explicar muito bem. E ela não encontra o corpo dele, então ela senta ali e ela chora, né? E alguém pergunta para ela, por que choras? Ela fala, porque levaram meu mestre. Me diga onde ele está, para onde levaram. E Jesus é que se encontra ali, na verdade, ele aparece ali para ela. É significativa a escolha de Jesus. Emmanuel trabalha isso num das lições do Caminho, Verdade e Vida, que Jesus não tem escolhido a mãe, Simão Pedro, ou João, os apóstolos mais próximos, Tiago, que ele tenha escolhido uma mulher que viveu a prostituição, que lutava contra as suas tendências, que não eram nada naquela sociedade, né? E Emmanuel fala que depois eu vou pegar aqui o Fonte Viva, o Verdade e Vida, para falar exatamente o que a opinião de Emmanuel, que é no Caminho Verdade e Vida 92. Só o finalzinho, que ele fala que é compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pelo qual não apareceu o mestre a Pedro, João, sua mãe, seus amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Então, Jesus ratifica ali, né? Ele me faltou a palavra, né? Se alguém puder me ajudar, ele eleva, valoriza ali a transformação, né? Então, isso se traduz para mim como renovação para todos nós esse período. Porque eu acho que a gente pode olhar para esses personagens do Evangelho e trazer para a nossa vida, né? Buscar a nossa própria renovação, o que há em nós para se transformar, sabendo que essa transformação é interior, que ela não é exterior, né? Que não vai adiantar eu passar a me comportar de uma determinada maneira se meu interior está do mesmo jeito, mas se essa alteração fora vier de dentro, vier do que eu estou construindo na minha vida, ela é verdadeira. E essa transformação é possível. É possível vencer vícios, vencer limitações, vencer dificuldades, vencer imperfeições. Talvez não em uma vida, mas é possível. Nós temos exemplos que nos mostram isso, de homens e mulheres que em algum momento foram como nós e hoje se encontram em patamares que a gente não tem condições nem de avaliar. Então, eu acho que a Páscoa fala disso, de esperança para nós, como espírito, de ampliar o olhar como espírito, não nos ver só como a Ana, o Leco, o Alberto, que é essa personalidade aqui que serve para a gente caminhar nessa vida, mas como algo muito maior que a gente vai construindo aí, vida após vida, né? E é importante dizer também, só para eu parar um pouco de falar, que quando Jesus fala para Tiago e para João, para irem com ele lá para o horto orar, antes dele ser preso, ele fala, levantemo-nos, e ele segue na frente. Jesus segue na frente. Ele está à frente de nós, muitas vezes aplanando o nosso caminho, suavizando as nossas dores, nos intuindo através dos seus propósitos, para que a gente faça boas escolhas, para que a gente se cale aqui, para que a gente tome uma coragem acolá. Ele segue na frente, como uma mãe que vai ensina o filho a andar, a escovar o dentinho, a escrever as primeiras letrinhas, ele segue na frente, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, sempre à frente de nós. Leco Alberto. Você é o comandante.
Vamos lá. Aninha, o Leco fez a introdução muito importante para nós. Aninha trouxe agora todas essas informações e o que nós sentimos, nós estamos finalizando, não é, Leco? Temos mais 10 minutos, tá? 10 minutos. O que eu senti agora é que, Aninha, na sua fala, nós trouxemos para cá, o virtual, o Nair Monteiro de Castro. Aquela casa, quando você entra, aquela tenda que tem ali, do irmão Coré, aquele jardim bonito, aquele salão com aquela energia, a sala de passe. Então, nós sentimos essa harmonia, esse entrosamento. Ela conseguiu, com as suas palavras, através dos irmãos espirituais, nos transportar para o Centro Espírita Nair Monteiro de Castro, ou vice-versa. O centro está aqui, nesse momento. Então, nós vamos ler uma página que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 6, o Cristo Consolador. O item é 7. E o que é dito? Vamos lá. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. Invocai do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Um espírito protetor. 1861. É a representação do centro espírita. É a representação do amor. Leco e Ana colocando, e eu me juntando a vocês, nós sentimos a vibração do amor. O amor verdadeiro, o amor que constrói. Tem um livro, Em Nome do Amor, que são mensagens de Dr. Bezerra de Menezes e de Valdo Franco, o médium que Dr. Bezerra de Menezes passa as mensagens. Ali tem mensagens que ele sempre toca no bom ânimo e no amor. E que nesse momento, né, que a nossa sociedade venha passando por tantas situações aceleradas, que nós possamos pensar mais no amor. O altivo Casimir e Panfiro, do Leon Denis, através do Antônio de Aquino, Espírito, ele faz um trechinho breve, tá, Leco? Eu vou ler. E que o amor único de Deus a nos inspirar a alma para o bem, nos ensine a caminhar seguramente na direção dos planos mais elevados, na direção de Jesus. Que Deus ajude a todos nós e nos abençoe, que o amor
tão grande, única força capaz de superar as aflições, os males, os ataques recebidos, possa dar sinal de sua passagem dentro de nós, dizendo-nos assim: segue amando, hoje e sempre. Ama continuamente. Deus nos ajudará nas horas de dificuldades. Graças a Deus, meus irmãos. Então, acho que a noite de hoje nos convida a praticarmos o amor. A simplicidade que a Ana colocou do Mestre, do nosso querido Jesus, ele entrando com o burrinho, ele lavando os pés, ele indo a Magdala, ele sabendo trabalhar a personalidade de Pedro, a de Tomé, ele indo conversar com Paulo na estrada de Damasco, e hoje ele está aqui. O que eu faço agora, Leco? Albertinho, nós Posso temos fazer 3 minutos para uma prece. Aninha, você quer falar mais alguma coisinha? Só que eu esqueci de dizer que na última ceia também Jesus nos promete o Consolador, que é a nossa doutrina espírita, né? Que ele já sabia que a gente ia atrapalhar, que a gente ia fazer uma confusão aí com o que ele disse, com o que ele ensinou. Então ele promete o Consolador também na última ceia. Tem muita coisa na última ceia, vale a pena ir lá em João e aproveitar. E parte se 2 da live. conectar ao magnetismo de Jesus e de João Evangelista. Então, pode fazer a prece, por favor, Albertinho. Vamos lá. Que todos nós que estamos ligados neste momento ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, possamos receber as bênçãos de passes espirituais, tratando todas as nossas situações físicas, espirituais, psíquicas, para melhorarmos a nossa condição de espíritos encarnados na Terra. Que o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, com a sua falange, aplique um passe em cada um de nós, dando-nos coragem na fé, bom ânimo para a caminhada e que nós possamos seguir juntos, uníssonos, em nome de Jesus e por Jesus. Graças a Deus. Muita paz. Como agradecer a vocês, hein, meus queridos amigos? Que foi muito, muito boa essa noite, hein? Eu me senti, de alguma forma, muito acolhido e com uma energia especial que tira um peso muito grande das nossas costas, né? Porque quantos momentos da caminhada a gente está com situações tão complicadas, com dores, com angústias, e realmente essa caminhada ao lado de Jesus é muito importante. Eu preciso agradecer demais a vocês por essa viagem que vocês me conduziram hoje, que foi uma viagem muito especial. Nós que agradecemos, né, Aninha? Leco vai falar sobre... Não, eu vou me despedir do pessoal e vou falar que eu Valeu. vou sair de férias 15 dias para eles me perdoarem, que vão ter 2 semanas que eu estou fazendo 20 anos de casado e eu vou viajar com a minha esposa. Isso aí. Eu vou falar com o pessoal. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, Leco. Muito boa noite para vocês. Eu vou me despedir deles. Boa noite. Vai lá. Pessoal, agradecendo demais, como eu disse, a presença dos nossos convidados especiais, que eu amo muito. E agradecer muito também a todos vocês que ficaram conosco até essa hora, nesse momento especial, que é esse momento da Páscoa. Fiquemos com Jesus. E eu não vou dizer até semana que vem, porque semana que vem e na próxima eu vou viajar com a minha esposa, tá? Então eu vou passar 15 dias sem estar com vocês aqui.
mas acredito que vocês compreendem e me perdoam, né, por esse motivo tão especial. E, se Deus quiser, na outra semana, depois desses 15 dias de folga, estaremos todos de volta com a leitura do livro Nosso Lar. Muito obrigado a todos e muito boa noite e fiquemos com Deus. Boa noite.